Boa noite, igreja. Ih, Jesus. Já chegaram? Pelo menos uma parte, né? Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Sente-se, por favor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É só para começar na fé, na alegria, né? Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. E não há uma outra forma de buscá-lo, não há uma outra forma de servi-lo, não há uma outra forma de adorá-lo e de recebê-lo, se a alegria do Senhor não for a que nos conduz, se não for a alegria que nos conduz, se não for a alegria que nos leva a adorar, a buscar, irmãos, aí estamos fazendo de forma errada. Então, que conservemos a alegria de estar na presença dele, porque as outras circunstâncias, situações, sempre vêm para tentar roubar, né, esta alegria. Mas se nós conservarmos o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor, o Senhor vai nos honrar. Ele honra aqueles que o honram. E se crermos, nós veremos a glória do Senhor sobre nós. Deus há de fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Vamos entrar aqui na mensagem, vamos direto ao que nós vamos meditar hoje, irmãos. Porque tem algo que eu e você precisamos aprender, para que o Senhor Deus se revele em nossas vidas sempre, para que Deus se manifeste em nossas vidas sempre. Primeiro, lembrar-se da promessa. Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então já nos ensina que nós não estaremos sós, independente das circunstâncias. Só que já passou por situação que parece que você está só? E por que esta sensação de que eu estou só? E como eu não consigo ver a glória do Senhor Deus? Deixa Deus nos ajudar aqui. Trouxe a sua Bíblia? Gênesis é onde nós começaremos. Vamos lá? Gênesis, capítulo, irmãos, de número 28. Gênesis capítulo 28. É a terceira reunião de hoje, irmão. Deus abençoou todas as nossas reuniões. Não sei se você conseguiu encontrar os irmãos da reunião das 16h30, né? Nós terminamos rigorosamente no horário, talvez você não tenha encontrado, mas foi bênção, foi bênção. Aí vai ser também agora em nome de Jesus. Vamos lá? Gênesis capítulo 28. Aqui nós temos, irmãos, um momento da história de Jacó. Deixa eu te trazer um breve relato. Jacó, ele sai da casa de seu pai, Isaac. Isaac o manda para a casa de Labão, para a terra de Padã. Por quê, irmãos? Porque Jacó acabara de ser abençoado por Isaac no lugar de Esaú, que era quem deveria receber a bênção pela tradição, pelo fato de ser o filho mais velho de Isaac. Mas, como já havia a profecia, já dizia que o mais novo governaria sobre o mais velho, Raquel, sua mãe, sabia disso. A princípio, Esaú perdeu quando ele negociou com Jacó o direito de primogenitura. Ele trocou. Nesse caso, Esaú não foi enganado. Ele trocou com Jacó. A Bíblia diz que ele abriu mão do seu direito de primogenitura. E aí então, no momento em que Jacó vai tomar posse dessa bênção, aí sim, ele engana seu pai, fazendo-se passar por Esaú. Seu pai já era avançado em idade, já estava cego. Então foi uma história assim, muito cheia de enganos, muito cheia de negócios mal feitos e coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. A verdade é que Jacó precisou sair fugido de sua casa, porque seu irmão Esaú havia prometido de matá-lo, havia dito que o mataria. Bom, Isaac então manda o Jacó para Padã, e o Jacó sai na caminhada. Só que diz a Bíblia que no meio do caminho, enquanto ele ia, num dia, irmãos, mais ou menos como esse, na viração do dia, entre as 5h30, 15 para as 6, até as 6h30, onde está escurecendo, começa a escurecer, o Jacó, ele para em um determinado lugar, que ficou conhecido como Val de Jaboque. E ali, irmãos, ele para descansar e para dormir. Eu costumo dizer que aqui Jacó estava entregue à sua própria situação, sem nenhuma esperança a mais, sem esperança de chegar. Deitou ao relento e, como chegou, colocou a cabeça sobre uma pedra para dormir. E aí, olha o que acontece. Gênesis 28, versículo de número 12. E sonhou, e eis que estava na terra uma escada,
cujo topo tocavam nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha o versículo 13, que é o nosso. E eis que o Senhor estava onde, gente? Em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado eu te darei a ti e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenha dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, o que ele falou? Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não. Jacó não conseguiu o quê? Perceber a presença de quem? De Deus naquele lugar. É o que acontece conosco muitas vezes, em muitas circunstâncias. Nós não conseguimos perceber que Deus está conosco. Nós não conseguimos perceber que Deus está trabalhando. Nós não conseguimos perceber que Deus está agindo. Mas por que Jacó não conseguiu perceber que Deus estava ali? Que Deus estava com ele? Perceba que quando ele deita e ele começa a pegar no sono, ele tem aquela visão, a escada lhe chamou a atenção, saía do chão e ia até o céu. Anjos de Deus desciam e subiam. Quando seus olhos se levantam, no alto da escada, no topo dela, lá em cima, ele vê a glória de Deus. Ele vê a glória do Senhor. Sabe o que muitas vezes está nos impedindo de ver Deus trabalhar nas nossas vidas? É o fato de as circunstâncias e as situações conseguirem nos fazer olhar sempre para baixo, para as coisas naturais, para as coisas aqui deste mundo. Nós tiramos os olhos de onde verdadeiramente vem o nosso socorro. Nós tiramos os olhos de onde vem o nosso auxílio. Tiramos os olhos de onde vem toda coisa boa. Passamos a olhar as coisas naturais, de forma natural. O Jacó, irmãos, não conseguia mais nem olhar para o Senhor, ou olhar para o alto, ou olhar para Deus, porque a sua situação era terrível. Desesperançado, imaginando, será que eu vou chegar à casa de Labão? Sem providências para o caminho, sem providências mais para a sua viagem. Ele havia chegado a parte daquele caminho apenas, sem nada mais para caminhar. Ele deita com a cabeça sobre uma pedra. Quando eu vejo essa história, eu leio, eu imagino alguém o quê? Que entregou a vida à própria sorte, como uma pessoa que diz assim: seja o que Deus quiser. Se Deus quiser que eu viva, eu vou viver. Se Deus não quiser também, eu vou morrer por aqui. Animal peçonhento, irmãos, feroz e outras coisas poderiam tragá-lo naquele lugar, mas ele deitou e ficou ali mesmo, porque já não tinha nenhuma expectativa. E é assim que acontece conosco, quando perdemos a visão, quando a nossa visão se limita simplesmente, irmãos, a nossa situação momentânea. Porque eu tenho costumado ensinar o que a Bíblia ensina, que nessa vida tudo é passageiro, gente. Tudo passa. Tudo passa. Os céus, a terra, tudo que é visível passa. A única coisa que a Bíblia diz que permanece e vai se cumprir são as palavras as minhas palavras, diz o Senhor, estas vão se cumprir. E o Jacó, atentando para as coisas físicas, atentando para as coisas à sua volta, esqueceu-se de olhar do lugar, ou para o lugar de onde vinha o seu socorro. O que aconteceu, gente? Ele agora não conseguia perceber, visto que no momento que ele olha para o alto, no topo da escada, ele vê a glória de Deus. E qual é a reação de Jacó? Deus está nesse lugar, eu não sabia. Quantas vezes você já se sentiu sozinho e pensou que até que Deus tinha te esquecido? E aí o inimigo aproveita dessa oportunidade para falar diretamente no seu ouvido, e isso desce ao seu coração: Deus não está com você. Deus não se importa com a situação. Olha como você está. Olha o que você está passando. Olha a luta que você está enfrentando. Se Deus estivesse com você, você não estaria passando por isso. Se Deus estivesse com você, a sua situação seria diferente. Como se, irmãos, a pessoa que está com Deus não enfrenta batalhas. Como se o fato de eu estar na presença de Deus iria me isentar das lutas que a vida oferece. Meu querido, o mundo é mundo de aflição. O mundo é mundo de aflição.
Enquanto no mundo estivermos, passaremos sempre por aflições. A Bíblia chega a dizer que para os justos as aflições são maiores ainda. São muitas as aflições dos justos. Palavra de Davi. Mas o mesmo Deus é o que livra ele de todas elas. Então Deus vai nos livrar no meio das aflições e não das aflições. Então vamos enfrentar as batalhas. O nosso problema é que nós julgamos pela situação. E a pessoa olha e fala: poxa, se Deus fosse comigo, eu não estaria aqui. Se Deus fosse comigo, eu não estaria passando por isso. Se Deus fosse comigo, eu não estaria como estou hoje. Mas tudo que nós passamos nessa caminhada é um processo pelo qual nós precisamos passar, onde temos aprendizado, onde temos fortalecimento e aprendemos realmente a depender de Deus, meu irmão. Porque as palavras do Senhor Jesus são claras: sem mim você nada vai poder fazer. E se eu não aprendo a depender de Deus nas coisas mínimas, nas coisas pequenas, e quando elas forem grandes? Se eu não aprendo a depender de Deus nas batalhas pequenas, e quando vierem as grandes lutas? Porque se eu perguntar para cada pessoa que tipo de vitória você quer, a pessoa vai dizer: eu quero uma grande vitória, eu quero uma vitória expressiva, eu quero uma vitória convincente, eu quero uma vitória para ficar marcado. Todos querem uma grande vitória, mas ninguém quer enfrentar uma grande batalha. Ninguém quer passar por uma grande luta. Meu irmão, não existe salvação sem cruz. Não existe remissão de pecados até que todo o sangue seja derramado. Só foi possível, irmãos, sermos limpos e lavados, porque Cristo derramou todo o sangue. Então, sem o sacrifício de Cristo, não há o que? Remissão de pecado e não há perdão. Ele veio e fez. Então, não há glória sem cruz. Não há. Não há vitória sem lutas. Quanto maior é a vitória que você busca, maior também será, irmãos, a batalha que vamos enfrentar. É como você comparar um atleta, independente da modalidade que ele atua, que ele faz. Daqui a pouco você vê aquele atleta, fulano de tal, é o número 1 do mundo naquilo. Ele pega o troféu e tal, número 1, ganha prêmios. Todo mundo vê o que? Poxa, é o número 1, hein? Só vê o que? O troféu. Mas ninguém vê o sacrifício por detrás daquilo, para ele chegar a levantar aquele troféu. Houveram dias que os amigos saíram para uma saída, uma caminhada, um mandado, uma rodada de pizza e outras coisas. E ele dizia o quê? A minha dieta não permite. Ah, não, você vai ficar escravo disso? Você vai ficar escravo dessas coisas? Os dias passam, a vida é curta. Pois é, mas eu tenho um objetivo. E se eu tenho um objetivo, eu tenho que focar no que eu quero. Para ser o número 1, para ser o primeiro, para estar na frente, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Sabe? Ele está treinando quando todos estavam se divertindo na área que ele atua. Ele está fazendo, irmãos, alguma coisa relacionado àquilo que ele queria chegar, aquilo onde ele queria alcançar, quando os outros estavam o quê? Se divertindo. Eu penso em Jesus, 12 anos de idade. Como é um menino de 12 anos de idade hoje? 11, 12 anos de idade, como é? Ele vem para a igreja de gravatinha, senta no culto, fica quietinho, lê a Bíblia, canta. É assim? 11 anos, o menino tem uma energia, irmão. O menino corre o dia todo, ele corre e tal, e cai, tropeça, e rala o joelho, e levanta e volta, e tal, e vai para a escola e vem, e você pensa, deve estar cansado, está nada. É uma energia e tal, aquela correria, e mãe, vou brincar, pai, vou fazer isso, mãe, vou brincar, e tal, e você fala, não, mas chega, você acabou de brincar, não, eu quero brincar mais, eu quero brincar mais, eu quero brincar mais. Aí conhece alguns amiguinhos e brinca e tal. Eu imagino Jesus, 12 anos de idade, ele estava fazendo o quê? 12 anos de idade, ele estava onde, Jesus? No templo, dentro do templo, conversando com os velhos, com os tiozinhos, vamos falar assim, né? Conversando com os velhos, aprendendo, ensinando, falando do amor de Deus, aprendendo as coisas do Senhor. Eu imagino ele quando sai do templo, olha,
tem os meninos da idade dele, 11, 12 anos, correndo para cá, correndo para lá, brincando e tal. E ele pensava, poxa, eu queria ser como um deles, eu queria brincar, eu queria ir lá e fazer, eu queria correr, tropeçar, cair, eu queria tropeçar naquela pedra, tirar. Você lembra antigamente? Hoje não acontece muito isso, né? Antigamente a gente tirava umas tampanas no dedão, meus dedão não tinha nem tampa mais, sabe? Desse jeito, queria tirar eu chamava de champion, tirar um champão do dedão do pé. E não, ele olhava, mas ele era o que, gente? Diferente. O seu eu, a criança dentro dele dizia, vou brincar. Mas a responsabilidade também dizia, você deve focar no seu compromisso. E você percebe que ele começou a frequentar o templo e não sair mais de lá aos 12 anos. Todo ano ele subia com seus pais. Quando teve 12 anos, seus pais foram embora, ele ficou no templo. Dos 12 até os 30 anos de idade, Jesus apenas o quê? Se preparou para um ministério que durou quanto tempo, gente? Quanto tempo? 3 anos. Então ele se preparou 18 anos para viver um ministério de 3 anos. Como é que nós vamos ser o número 1? Como é que vamos chegar onde nós queremos se nós nos preparamos meia hora para viver, irmãos, uma intensidade de uma bênção de toda a vida? Ou às vezes nem nos preparamos, só falamos assim, Deus abençoa aí, Senhor, o Senhor é Deus, tu é fiel, faz aí, meu Deus, o Senhor pode fazer tudo, o Senhor é o máximo. Não, não é assim que funciona, meu irmão. Tem que se preparar, tem que estar pronto. Saber que Deus, irmãos, Ele faz, Ele dá, mas Ele permite que passemos por alguns processos no meio da caminhada. E no meio do processo que eu e você estamos passando, precisamos aprender: não tire os olhos do Senhor. Porque se eu olhar para as circunstâncias, eu vou me afundar no meio delas. Se eu olhar para as aflições, eu vou me afundar. A Bíblia diz que eu vou passar pelas aflições e não afundar no meio delas. Se eu estou afundando no meio das aflições, é porque eu tirei os olhos do Senhor. E você deve estar pensando, pastor, como é olhar para o Senhor? Seria olhar para o alto? Eu abrir a porta da igreja, eu vou ali fora e vou ficar assim agora. Será que seria isso, olhar para o Senhor? O topo da escada, irmãos, simboliza o quê? Crescimento. Escada serve para quê? Não é para subir? Escada serve para subir. Então simboliza o quê? Crescimento. Com o crescimento você vê a glória de Deus. Então eu e você precisamos crescer, aprender o que é e como é olhar para Deus. E sobre isso Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 3, vamos ver? Colossenses, capítulo de número 3. E é aqui que o assunto fica sério, meu irmão. Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Acharam? Sim? Vamos lá então. Está escrito: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima ou do alto. Se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima, que é do alto, aonde Cristo está o quê? Assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas nas quais
também em outro tempo andaste, quando ainda vivíeis nela, mas agora despojai-vos também de tudo. Tudo o quê? A ira, a cólera, que é a raiva, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, por aqui você consegue entender o que são as coisas de cima e o que são as coisas de baixo. O que seria olhar para Deus? Manter os olhos nas coisas de cima. Vou te dar exemplo através de Cristo. Comecei a falar de Jesus, vamos falando de Jesus. Cristo, ele tinha uma missão. E na sua missão envolvia o que, irmãos? Sofrimento, muito sofrimento, crucificação e morte. E Cristo estava ciente do que iria acontecer com ele. Ele dizia: eu vim para isso. Ele falou para os seus discípulos: está chegando a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, vai padecer muito nas mãos dos anciãos, vai sofrer, entregue, ser crucificado, e eu vou morrer. Mas gente, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Tanto que Pedro um dia brigou com ele. Pedro falou: o que é isso, Senhor? Tem compaixão de ti mesmo, isso não vai acontecer. Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás. Jesus entendia que tudo que desviava ou tentava desviar o foco, a visão dele da obra que Deus havia lhe dado, era coisa do inimigo. Para trás de mim, Satanás. O Pedro: opa, o que é isso? Para trás de mim, porque me serve de pedra de tropeço. Então ele sabia da sua missão, como sofreria e tudo o que ele iria passar. E ele faria isso pelas pessoas. Quais pessoas? Todos que viessem a crer nele. Agora entendam algo. As primeiras experiências de Jesus com as pessoas. Família. Nós vimos aqui quarta-feira. A sua família não acreditava nele. João capítulo 7 mostra a incredulidade dos seus irmãos. Ele tinha dito que não queria ir para a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Então ele ficou pela sua terra na Galileia. Os seus irmãos disseram: se você é aquilo que você diz ser, seus irmãos, filhos de Maria e José, os outros irmãos de Cristo. Ele teve irmãos e irmãs, a Bíblia nos mostra isso. Se você é aquilo que você diz ser, revela-te ao mundo, vai para a Judéia. Mas a Judéia não era um lugar onde as pessoas queriam matá-lo? Mas os seus irmãos disseram o que para ele? Vai para a Judéia, como quem disse: se você morrer por lá, é menos vergonha para a nossa família. Você fica falando aí que é filho de Deus. Nós somos seus irmãos, rapaz. Nós sabemos quem você é. Aqui está nossa mãe e nosso pai. Você fica com esse negócio que você é filho de Deus. Seus irmãos se envergonhavam dele. A incredulidade, sabe? Olha só, olha, disseram seus irmãos: sai daqui, vai para a Judéia. Aí continua mais um pouquinho: para que também os seus discípulos vejam o que fazem. Versículo 4: porque não há ninguém que procura ser conhecido e que faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, revela-te, manifesta-te ao mundo. Olha os 5, irmãos. Por quê? Porque nem mesmo os seus irmãos, o quê? Então sua experiência de família, incredulidade da parte das pessoas à sua volta, total. Experiência de amizade com seus discípulos. Ele caminha e levanta primeiro o quê? 12. Dentre os 12 ele tem um que ele tem extrema confiança, que é o único discípulo que tem um cargo, um ministério, uma função dentro do ministério de Cristo, que é Judas Iscariotes, que Cristo coloca ele para ser o quê? Tesoureiro. Era ele que cuidava das ofertas, era ele que cuidava, irmãos, dos donativos, é ele que cuidava, irmãos, daquilo que era dado para sustentar o ministério de Jesus, porque as pessoas ajudavam para que o ministério de Cristo fosse sustentado. Não é bem como algumas pessoas dizem. Judas era o tesoureiro, e a Bíblia diz que foi Judas quem o traiu, ou seja, traído por alguém da sua mais alta confiança. O seu amigo, que dizia estar com ele até a morte. O seu amigo que disse o seguinte: ainda que todo mundo se escandalize, eu não, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, ou até para
morte. Mas quando a morte se aproximou, o amigo olhou e falou: não conheço ele, não sei quem é, e nem me compara com ele. Porque o pessoal dizia o quê? Você até fala, você é igual a ele, você até fala como ele. Ele dizia: não sei quem é, praguejando, falando palavras duras, ruins. Disse às pessoas: não sei quem ele é. O seu amigo o abandonou, os seus não acreditavam nele. Você acha que parou por aí? Aí ele vem caminhando, é preso. Quando ele está nas mãos de Herodes, Herodes apresenta ele ao povo no tempo da Páscoa. No tempo da Páscoa era costume eles soltarem um preso. Independente do crime que ele tinha cometido, ele era perdoado. E quem dizia quem iria ser solto era o povo. Era uma forma, de Herodes cativar um pouquinho o povo, porque tinha um fardo pesado sobre o povo, através de impostos e outras coisas. Eu tenho durante a Páscoa aqui um preso para soltar. Tenho duas pessoas. Eu tenho aqui Jesus, o rei dos judeus, e aqui eu tenho o criminoso, alta periculosidade, assassino, Barrabás. Quem vocês querem? Jesus olha do alto de onde ele estava. Quem estava naquela plateia? Pessoas que comeram pão que ele multiplicou, e peixe. Pessoas que estavam nos locais aonde ele expulsou os demônios, aonde ele curou os enfermos, aonde ele ressuscitou, por exemplo, a filha de Jairo. Pessoas que viram ele curar por onde ele passou. Pessoas que viram ele fazer o bem. Pessoas que o viram, irmãos, perdoar. Pessoas que caminharam e viram as obras do Senhor. Quando ele olha para aquela plateia, geralmente ele vai pensar o seguinte: se você está diante de uma plateia dessa, você vai pensar o quê? Essa plateia está do meu lado, não é? Essas pessoas estão do meu lado, porque aqueles ali comeram o pão que eu multipliquei, o pão e o peixe, aqueles ali caminharam comigo, aqueles ali viram as maravilhas, aqueles estiveram lá no sepulcro quando Lázaro ressuscitou, eles estavam ali. Então, essa plateia vai estar do meu lado. Mas aí, a experiência com o povo que ele teve, essa plateia, quando Herodes falou: quem eu solto? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? O que a plateia disse? Não, mas não falou assim não, Barrabás. O que a plateia disse, gente? Barrabás. Solta Barrabás. E o coro foi aumentando: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E o Herodes fala assim: mas o que eu faço com Jesus, o rei dos judeus? O que a plateia disse? Crucifica. Eu fico observando Jesus, falei: gente, se ele observasse as coisas de forma natural, o que ele ia dizer? Não vale a pena morrer por esse povo. Não vale a pena morrer por essas pessoas. Se ele tirasse os olhos do alto, das coisas do alto, ele iria dizer: não vale a pena morrer por essas pessoas. Não vale. É um povo traidor, é um povo ingrato, é um povo coração duro, é um povo obstinado, é um povo que só está contigo quando precisa. Depois que comer o pão e peixe, eles vão embora. Quando querem um milagre, eles vêm, pedem uma cura, eles recebem a cura e desaparecem. Precisam de algo, eles estão por aí. Quando tem o que precisam, eles vão embora. Se ele olhasse pela forma natural, pela circunstância natural, ele não morreria por aquele povo, não. Só que Cristo olhou pelas coisas do alto. Por isso mesmo na cruz, quando os homens diziam assim: desce daí mesmo e salva-te a ti mesmo, porque se você descer, eu vou crer que você é o Filho de Deus. Jesus olhava para o céu e dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão dizendo, eles não sabem o que estão fazendo. Por quê, irmãos? Porque para ele era mais importante as coisas do alto, era mais importante o que era agradável a Deus, era mais importante o propósito e o projeto que Deus tinha para a vida dele, e para aqueles que viessem a crer nele. Se fosse olhar pela forma natural, quando Herodes falou para ele assim: fala alguma coisa em sua defesa, porque eu tenho poder para te matar e tenho poder para te soltar também. Qualquer pessoa olharia para o Herodes e falava assim: Herodes, é o seguinte, olha, eu tive que morrer por esse povo, mas pensando bem, quer saber? Eu não vou fazer mais nada não, me libera aí, ó. Eu não vou nem falar mais nesse negócio de evangelho, de Deus, de cruz, que eu sou filho de Deus. Olha, eu vou ficar sossegado na minha casa, no meu cantinho lá, me libera aí, você nunca mais vai me ver.
Nunca mais você vai ouvir falar de mim. Pronto. O Herodes ia lá e liberava ele, pronto, ele ia embora. Mas ele olhou para o Herodes e falou assim: nenhuma autoridade você teria sobre a minha vida se do céu não te fosse dada. Faz o que você deve fazer. Faz o que tem de fazer. O Herodes foi lá, lavou as mãos e falou para o povo: eu não tenho culpa sobre o sangue desse homem. E o entregou para ser açoitado e depois crucificado. Ele não olhou pelo lado natural. Se você olhar pelo lado natural, você vai olhar para alguém e vai dizer o quê? Ele não merece perdão. Ele não merece. Você vai olhar para a pessoa e falar assim: não, essa pessoa não é digna. Eu sei o que eu passei na mão dele. Eu sei o que eu passei na mão dela. Eu sei o que eu enfrentei. Eu sei quanto mal essa pessoa me fez. Eu sei o tanto de prejuízo que ele me causou e que ela me causou. Então, pastor, sinto muito, mas eu não perdoo. Não, não é para mim que tem que falar isso não. Não é para o pastor. Quem nos pede ao Senhor. Mas só libera o perdão aquele que tem a visão no alto. Por quê, irmãos? Porque nós somos perdoados à medida que nós perdoamos. Perdão é uma dádiva, é uma bênção de Deus que nós recebemos na medida que nós liberamos. Se eu não perdoo, não sou perdoado. Lembra da oração modelo de Jesus? Perdoa as minhas ofensas como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. E quantas vezes a pessoa já fez essa oração repetindo-a? Perdoa, Senhor, as minhas ofensas como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Mas não perdoou nada. O coração ali está lá a mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança. Está torcendo para a pessoa tropeçar. É um veneno que ele está bebendo, esperando que o outro morra. Ele não vai morrer. Vai causar mal a quem guarda isso no coração, gente. A quem guarda isso no coração. Mas quem olha para o alto, ele sabe, irmãos, o bem que traz o quê? O perdão. Então ele vai lutar para liberar aquilo. Olha a visão de Jesus. Se te levarem a capa, dá a túnica. Se obrigarem com você andar com eles 1 milha, vai 2. Vai 2. Sabe qual é o problema de muita gente? É que ele tira os olhos do alto e perde a visão do tamanho da importância da comunhão com Deus. Por exemplo, a pessoa começa a discutir, a brigar. Tem aquele que na briga, numa discussão, vai até as vias de fato, se for necessário. É ou não é? Vai. Não, pastor, estou no meu direito. Estou no meu direito. Eu sou assim. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. No meu direito, eu vou até, mesmo que o seu direito te afaste de Deus, mesmo que o teu direito tire a tua comunhão com Deus, porque a partir do momento que eu passo a ter a necessidade de ofender alguém, que eu passo a ofender, a maltratar, a machucar, peraí, eu estou deixando a minha comunhão com Deus, estou deixando a minha paz. Então, é melhor ser ofendido do que cometer uma ofensa. Porque eu sei em quem tenho crido e para onde vou estar olhando. É melhor ser injustiçado do que cometer uma injustiça. Porque eu sei quem me justifica é o Senhor. Mas não vou perder a minha comunhão com Deus, eu vou continuar o quê? Olhando para onde, gente? Para o alto de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que o Jacó estava perdendo a visão e não estava vendo Deus? Porque ele estava olhando para as circunstâncias. Magoado também, com o ódio do seu irmão, ter que sair da casa do teu pai, debaixo da proteção de sua mãe, que o amava, para longe. Por quê? Porque o seu irmão disse que iria matá-lo. Então são sentimentos assim, naturais, que nos afastam do Senhor Deus. O Senhor está dizendo: se você ressuscitou com Cristo, se eu e você ressuscitamos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, descemos as águas, sepultamos a velha criatura, ressuscitamos com o Senhor, devemos buscar as coisas que são do alto, devemos buscar as coisas que são de cima, não as de baixo. Mas não, a pessoa briga, ela fala e discute, vira e xinga, palavras torpes, ele não falou? Que sai dos nossos lábios, é palavrão, é isso e aquilo, gente. Então no meu direito é igual, olha irmãos, se o meu direito me afasta de Deus, eu abro mão dele. É igual a faixa de pedestre. Em cima da faixa
de pedestre. Irmãos, de quem é a vez? De quem é a preferência naquele momento? Em cima da faixa? Do pedestre. É ou não é, gente? Aí o pedestre fala o quê? É meu direito. Ele vem com o celular deles. Aí sai da calçada, aqui é a faixa. Aí o outro vem, quando consegue parar, tô na faixa, respeito. Pois é. Só que o problema é o seguinte, gente. Vai que o abençoado não para. Vai que o abençoado não consegue parar. Atropela o pedestre na faixa. Ele vai estar errado. Ele vai responder por um crime, não sei como vai ser, o que a lei vai fazer com ele. Mas se esse pedestre morre, de que vale o seu direito? É o meu direito. Esse direito eu não quero não, abro mão. Estou aqui, cheguei na faixa, parei. Se o amigo vier de carro, parou, eu vou dizer muito obrigado, querido, e vou passar. Se eu cheguei aqui na faixa e ele não parou, passou, Deus abençoe, agora eu posso passar. Simples. Eu estava contando aqui que os meus avós, quando eram mais novos, eles não conheciam Jesus. Conheceram Jesus no final da sua caminhada. Eu tive a oportunidade de pregar para minha avó, para o meu avô, dentro do quarto do hospital. Foi bênção, foi especial. Para minha avó, várias vezes. A minha avó faleceu, os últimos momentos dela foi clamando a glória do Senhor, clamando pela presença de Deus. As últimas palavras da minha avó foram clamando pela presença do Senhor. Foi coisa assim, sabe, eu não estava, mas a minha prima, que era quem mora com ela, está sempre por ali, que é de uma outra religião, não é evangélica, não é católica, nada, de outras religiões, orou, mandou, falou para assim, ligou para mim, falou assim: primo, a nossa avó desencarnou. É desse jeito. Falei, como é? Falou, a vovó desencarnou. Desencarnou? Ela morreu. É mesmo? Como foi? Tá fazendo aquelas orações que você falou para ela aqui, sabe, clamando Jesus. Aí eu conversei com outra pessoa depois que estava por ali, ela me contou, lindo como foi, sabe, a salvação, a coisa que Deus fez. Mas antes eles não tinham muito conhecimento de Deus, mas tinha muito conhecimento das coisas. Hora ou outra eu estou passando por uma situação, eu lembro de um dito que meu avô usava e de um dito que a minha avó usava. E falando sobre isso, eu lembrei hoje pela manhã e comentei. A minha avó dizia o seguinte: meu filho, mais vale perder 1 segundo na vida do que perder a sua vida em 1 segundo. Então espera. Do que adianta um direito desse? Se no meio desse direito eu morro, não valeu de coisa nenhuma. Então, se vai trazer morte espiritual a mim, eu abro mão, gente. Eu abro mão. Se vai me separar de Deus, eu abro mão. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Nós lutamos tanto para conseguir a aprovação das pessoas e esquecemos que a nossa bênção vem do Senhor. A Bíblia diz que é a bênção de Deus que enriquece e não traz dores. Sabe, eu não estou procurando apoio das pessoas para dizer assim: não, pastor, o senhor está certo, pastor, o senhor está certo. Não, eu quero que Deus, em sua palavra, confirme a coisa certa e correta a ser feita. Porque eu posso ter a aprovação de todas as pessoas e não ter a aprovação de Deus. Se eu não tiver a aprovação de Deus, de nada vale as pessoas estarem me aplaudindo. Você quer ver um exemplo? Dentro da Bíblia, Saul. O Senhor falou: vai a Amaleque, destrói totalmente todos os amalequitas. Todos. O Saul vai lá, irmãos, destrói tudo que ele imagina que deve destruir. Aí ele volta. Ele traz quem preso? O rei dos amalequitas. Quem é esse? Agag. Está preso. E os reis tinham o costume do quê? De amarrá-lo pelas mãos, amarrá-lo à sela do seu cavalo, e viu o que, irmãos? Arrastando aquele homem pelo caminho. O povo havia pedido um rei que os representasse como todas as nações tinham. Nós queremos um rei, Senhor, Samuel, que vá diante de nós nas guerras, que é igual todas as nações têm. Nós queremos um rei. E Deus dá quem para eles? Saul. O Saul vem de uma batalha dessa, arrastando o rei
de outros reinos. Isso quer dizer o quê? Que aquele reino inimigo foi humilhado. E vem aqui o rei dos amalequitas sendo o quê? Arrastado. O povo olha e diz o quê, gente? Qual a visão do povo? Qual a visão das pessoas? Eu fico imaginando um momento. O bom de você ler a Bíblia é você imaginar um momento. Eu imagino Saul entrando imponente no seu cavalo, com o Agag amarrado à sela do seu cavalo e o arrastando na cidade. E o Agag assim, ó, andava, caía, tropeçava, era arrastado. E o povo olhava: ei, Saul! Eu imagino que tinha até coro, gente. Ei, 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 Saul é o nosso rei. Ei, 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 Saul é o nosso rei. Eu imagino que tinha até coro. O povo o quê? Ovacionando Saul. Mas no mesmo instante, Deus estava falando com Samuel. E o que Deus estava falando para Samuel? Arrependo-me de ter posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. A visão do povo não é a visão de Deus. O povo ovacionando Saul e Deus dizendo o quê? Me arrependo de ter colocado Saul. Arrependo-me de Saul ser o rei. E naquele instante o reino do Saul foi cortado. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque a aprovação dos homens não é a aprovação de Deus. Eu posso ter centenas de pessoas me aplaudindo. Se Deus disse que não, eu perdi. Agora eu posso ter centenas de pessoas me reprovando, mas se a palavra me apoia, a vitória ali é certa em nome de Jesus, porque é do Senhor que vem a bênção. Você entendeu o que é olhar para o alto, sim ou não? Você entendeu o que é olhar para cima? Aí Paulo nos adverte, Paulo não, Tiago, capítulo 1, eu vou terminar aqui. Tiago, capítulo 1, mais para o final da sua Bíblia um pouco. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Tiago, capítulo 1, verso 16. Olha o que está escrito: não erreis, meus amados irmãos. Ou seja, a informação que ele vai nos dar é para que eu e você não erremos. Não erreis, meus amados irmãos. Por que, Tiago? Quando é que eu erro? Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, meus amados, meus irmãos, não errem. Toda boa dádiva vem do, ou seja, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável vem do alto. Mas se eu estou preso às coisas naturais e às coisas daqui deste mundo, meu irmão, eu estou errado. Meus irmãos, não erreis, não errem. Eu estou aqui, eu quero uma bênção que vem do alto, mas o que está me impulsionando nas minhas atitudes é uma mágoa, é um ressentimento, é um ódio, é um desejo de vingança, sabe, é algo que está pulsando ali no coração, uma coisa ruim e tal, desejo de morte. Como é que Deus vai aprovar isso? Tiago está falando aqui, não erra não, meu irmão. É o que muitas vezes a pessoa quer que o pastor adivinhe. Irmão, não tem espírito de adivinhação. Às vezes ele vem na igreja que pastor quer falar com o senhor. Eu estou até parando de usar gravata. Pega o pastor pela gravata ali, ó. Pastor, você tem que me falar onde que eu estou errando. O que está acontecendo? Por que não deu certo? Por que a bênção não veio? Por que eu não consegui? Meu irmão, o homem tem que julgar-se a si mesmo e observar se ele está o quê? Buscando as coisas do alto, ou se ele está preso às coisas naturais aqui. Eu tive a oportunidade de agradar a Deus, e na mesma situação eu tenho a oportunidade de não agradar. Se eu escolhi não agradar a Deus, se eu escolhi fazer o que é mal perante os olhos do Senhor, se eu abandonei algo que era eterno por algo passageiro e temporal, foi eu que escolhi. E se eu escolhi, poxa,
Então, às vezes, não tem como o pastor saber. A pessoa tem que saber do seu caminho, o que está fazendo, as coisas que está escolhendo, os caminhos pelos quais estão entrando. Não erra não, meu irmão. Tiago está dizendo, toda boa dádiva vem do alto. Você quer as coisas boas? Quer as coisas melhores? Então pega o que vem do alto. Pega o que vem de Deus. Pega o que vem do Senhor. Porque é do alto que vem o seu socorro. É dele que vem a sua ajuda. É do Senhor que vem aquilo que você precisa. É a bênção de Deus que te enriquece e não traz consigo dores. Temos que parar de tentar alcançar a aprovação das pessoas. Se essa pessoa, olha, tem que se agradar de mim. Até porque, como nós lemos, irmãos, lá em Colossenses 3, que nós devemos deixar o quê? A malícia. Existem pessoas maliciosas? Sim ou não? Sim ou não? Existe. Às vezes você perde, irmãos, a pessoa perde a noção. Ela perde a visão. Dependendo da forma que você conversa, se você fala alguma coisa, se você sorri, a pessoa dá uma olhada assim, alguns já entendem totalmente diferente. Existe essa malícia, né? E existe a outra malícia, que é o que, irmão? Da pessoa aproveitadora. Como é o aproveitador? Como age o aproveitador? Um exemplo. Eu tenho aqui 2 irmãos, está aqui, ó, Reinaldo e o João. O João vai ser o rico agora, porque ele foi pobre de manhã, agora vai ter que ser o rico agora, né, João? Mas veja aqui, eu tenho o Reinaldo e o João. O João é rico, muito rico e tem influência. Em alguns órgãos da sociedade, ele tem passagem direta, livre acesso. O Reinaldo é aquele pobre de marré, ficar vendendo almoço para comprar janta, daquele jeito, buscando uma saída lá para o lado do Pará. Presta atenção, gente. Aí, e eu sou na figura de quem? Do malicioso. Eu tenho o João e tenho o Reinaldo, ambos aí. Poxa, o que eu vou fazer? Eu vou colar em quem? Eu vou colar no João. Por quê? Mas porque o João, se eu precisar de alguma coisa, ele pode me dar. Se eu precisar de alguma coisa, ele é influente. Se eu precisar de alguma coisa, ele tem livre acesso. E o Reinaldo? O Reinaldo não pode fazer nada por mim. Aí um dia eu preciso de uma visita. O João fala, pastor, estou precisando de uma visita. João, estou indo aí. Eu vou aí, vou lá pessoalmente, levo óleo, sal, tudo que você imaginar, eu levo para abençoar lá no João. Aí o Reinaldo liga, pastor, estou precisando de uma visita. Ricardo, vai visitar o Reinaldo lá para mim lá? Não quero. Aí isso é o que, gente? Malícia. Então, como eu sou com um, eu tenho que ser com o outro. E por que eu estou te falando isso? Porque você precisa abrir os seus olhos. Tem muita gente maliciosa. E que você talvez não tenha percebido, mas se aproximou de você por conta de algo que você pode oferecer. Eu atendi um caso de um senhor, que ele saiu da igreja há muito tempo. E simplesmente foi para uma igreja menor, uma igreja pequena. Foi lá e pastor, estou lá nessa igreja já tem uns 7 meses. Mas eu estou vendo que as coisas que antes davam certo para mim já não estão dando certo. Que antes aconteciam já não estão acontecendo. Eu falei, mas o que houve? Por que você foi para lá? Eu falei, não, pastor, não aconteceu nada, eu só queria ficar num lugarzinho menor, onde as pessoas não me conheciam, porque ele tinha uma certa, tinha posse, tinha bens, e geralmente as pessoas se aproximavam muito também por causa disso. E aí esse pastor visitou ele, nós tem que ir lá na minha igreja e tal, ele pegou e foi. E lá ele ficou. Só que aí as coisas já não estavam acontecendo como antes. Ele me procurou e falou, pastor, olha, eu continuo sendo o mesmo. Os meus momentos de oração, comunhão com Deus, frequência aos cultos, dizimista e ofertante. Mas a coisa fechou, as portas fecharam, já não prospera. Se a palavra garante, não tinha que estar acontecendo na minha vida. Eu falei, irmão, vou lhe dizer uma coisa. Como sinto do Senhor de lhe dizer. Aí você avalia e vê. O senhor continua sendo fiel a Deus? Sim, pastor, fiel.
O senhor conhece a história do local onde o senhor está? Ele falou, como assim? Eu falei, tudo tem um início. Tudo tem um princípio. Tem coisa que se inicia e não é por propósito de Deus, e sim por rebeldia do homem. Sim por malícia da pessoa. A necessidade de estar administrando as coisas. Porque quando você está no ministério que tem história, você sabe até o que é feito. Com a oferta que você leva e com o dízimo que você apresenta. E falei para ele, por exemplo, hora ou outra eu estou vendo o missionário estar na televisão direto. Mais uma nação. Mais uma nação. São tantas nações alcançadas. Por exemplo, teve uma reunião agora, nesse mês, começo do mês, na Romênia. Na Romênia. Tá? Na Romênia tem mais de 5.000 pessoas que acompanham o missionário. E uma reunião que foi feita lá no local, pouco divulgada, deram lá 60 pessoas na primeira reunião. Aonde? Romênia. E como é que chegou esse evangelho lá? Show da fé, televisão, mídia. África do Sul nós temos pelo menos 6 igrejas. E quem sustenta as igrejas na África do Sul? Brasil. Isso é o que, gente? História. A igreja tem história, a igreja tem obras. Agora pega uma igreja onde o pastor não tem obra nenhuma. A igreja tudo tem Deus, tudo bem. E você vai lá e devolve o dízimo naquela igreja. Você não está investindo na obra. Você está investindo no homem, porque tudo que fica ali vai para ele. Falei para aquele senhor, falei, irmão, qual é o problema? Hoje o senhor não faz pela obra mais. Hoje o que o senhor está fazendo é pelo homem. Simples assim. Quando você investe na vida do homem e pelo homem, Deus não tem compromisso com você. A Bíblia diz que é para que haja mantimento na minha obra. E se está só sustentando o homem, não tem obra, não tem nada, o que faz? Ah, não faz nada. Para onde vai? Não sei. Esse é o problema. Volta a fazer naquilo que é sério, naquilo que tem história. Tem muita gente, irmãos, maliciosa, que às vezes visita o João porque é rico e esquece de visitar o Reinaldo. E o Senhor nos manda visitar principalmente quem? Principalmente quem? Aí você entende. Ah? Jesus entrou na casa de Zaqueu, que era rico, mas também entrou na casa da sogra de Pedro. Também entrou na casa de Maria, de Lázaro e de Marta. Também entrou na casa de outras pessoas. Então, o que somos com um, temos que ser com os outros. Fora isso é o que? Malícia. Malícia. Tenha cuidado, para não cair nas garras do malicioso e não ser também um malicioso. Estou na igreja, aquele irmão é fulano. Vou sentar perto dele. É igual você vem para a igreja e tem um juiz na igreja. E você sabe que a sua causa está sob a jurisdição, a vista daquele juiz. Ele é da minha igreja, quando eu for lá no culto eu vou falar com ele. Aí senta na onde? Do lado do juiz. Ô doutor, tudo bom? Ó doutor, graça e paz. Nós somos irmãos da mesma igreja e tal. Tem uma causa minha lá no fórum. Está lá na vara lá com o senhor. O senhor podia me dar uma força lá e tal, né? Irmão, se Deus não for por mim, irmãos, se Deus não for por mim, não é o homem que será, meu irmão. Ou vem de Deus, ou não quero. A boa dádiva vem do alto. Espera com paciência no Senhor. Espera com paciência. Deus vai fazer por você. Deus vai trazer, porque Ele não te deixa, não te abandona e não te esquece. Digam amém, gente. Tire os olhos das coisas naturais. Aí você entende o que Jesus falou, né? Que nós devemos buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos crer nisso para a glória do Senhor. Curva a cabeça e feche os seus olhos. Espero que o Espírito do Senhor tenha falado com você. Espero que Deus tenha alcançado o mais profundo do seu coração. Deus quer te abençoar. Cria na promessa do Senhor Jesus, que disse: eu nunca te deixarei,
eu não te desampararei, eis que eu estarei convosco, eis que eu estarei contigo.